Processos é algo muito diferente do que apenas vamos ver aqui onde podemos reduzir custo, que é o que a boa parte das empresas faz. E isso não pensando em melhoria, não pensando em entregar mais valor, nem pensando em tornar o processo mais ágil. É simplesmente a boa e velha economia a todo custo para aumentar a margem. Bruno, isso é algum tipo de estratégia? Estratégia porca, né? A gente já falou aqui várias vezes. O camarada que faz única e exclusivamente isso é porque ele tem uma visão absolutamente rasteira do que é a realidade e do que é de fato a competição por entrega de valor. E aí, nesse caso, não adianta nem conversar com esse camarada sobre inovação. Se é o teu caso aí, na tua empresa, no teu trabalho, enfim, talvez seja mais fácil você mudar de empresa, porque a galera com essa mentalidade, foi um pouco do que a gente falou no episódio passado, não vai ter um olhar para essa perspectiva de geração de valor para o público, tampouco para inovação. Mas o campo da inovação em processos é fundamental e, na verdade, muitas vezes ali residem muitas oportunidades de uma empresa sair na dianteira, quando ela consegue entender o seu próprio fluxo de trabalho e melhorar internamente esses processos ou dar soluções inovadoras para esses processos. Você pode estar diante de uma fonte ali riquíssima, geradora de vantagem competitiva. Por isso é algo que a gente não deve deixar de lado. Portanto, falamos, de inovação em produtos, na oferta em si, mas também falamos na inovação em processos, ou seja, na maneira como o trabalho é conduzido para se gerar essas ofertas, para se entregar esse valor para o nosso público consumidor. Eu tenho um terceiro campo onde a inovação pode atuar, que é a inovação em posicionamento de marketing. E aí, também está na nossa fila aqui de pautas a serem produzidas um episódio falando sobre posicionamento, sobre o conceito de posicionamento e sobre a diferença entre posicionamento pela perspectiva única e exclusivamente publicitária e posicionamento pela perspectiva de marketing. Eu já falei sobre isso em vídeos antigos, alguns dos primeiros vídeos do canal, mas no podcast em si a gente ainda não falou, e aí a gente tangenciou já esse tema, mas a gente vai voltar nesse tema muito em breve. Aguardem. Por hoje, até pra gente não fugir da proposta do episódio de hoje, quando eu falo inovação em posicionamento de marketing, como é que essa empresa pode estabelecer sua narrativa e estabelecer seus pontos de diferenciação, como é que ela pode estabelecer seus pontos fortes de uma maneira que para o consumidor a percepção seja de um foco diferente. Bruno, você está dizendo então que é só, no caso, mudar o mote publicitário. Não é só mudar o mote publicitário. Na verdade, o que eu estou falando aqui é de dar um foco em alguns aspectos que podem ser aspectos geradores de diferencial competitivo para o seu produto em relação a produtos ou serviços comercializados pela concorrência. E aí eu posso trabalhar isso a nível de narrativa, mas é claro que isso não exclui a necessidade de eu trabalhar isso a nível do próprio produto, da própria oferta. O que eu quero dizer com isso? É que não adianta você ter uma narrativa diferenciada, mas no final das contas o produto ser exatamente a mesma coisa, porque as pessoas não são bobas, em algum momento elas percebem que estão sendo ludibriadas. Portanto, eu tenho que ter a capacidade de gerar essa narrativa, esse storytelling da marca e saber escolher os pontos que vão ser os pontos focais da promoção da minha oferta e usar isso para me diferenciar da concorrência. Assim, nós temos produtos aqui na exata mesma categoria que os nossos competidores, porém a gente talvez tenha um foco específico para as necessidades de um determinado público, ou talvez a gente tenha uma narrativa que seja mais próxima a narrativas